Mas o TikTok é isso, ele te prende em conteúdo porque o algoritmo do TikTok, cara, ele é muito mais inteligente que o algoritmo do Instagram. Não, é o mais inteligente de qualquer rede. Isso, é bizarro, ele te prende, aí diz que você gosta, então toma. Toma tudo que você tá fazendo. Não, e é engraçado assim, a pessoa que entra a primeira vez no TikTok vai achar um porre, vai achar uma merda. Cara, se tu ficar ali uma semana usando Acabou, ali, já acabou. Ele te leu e falou o seguinte, é disso que tu gosta? Então vou te dar só o que você gosta. Olha, a gente falou só de coisa ruim aí, mas vamos falar de... Vamos falar, porque assim, eu acho uma coisa também interessante, né? A gente falou dos riscos, né? Falou de um monte de coisa aqui. Vamos aprofundar mais também em relação a isso, mas vamos falar de efeito terapêutico do uso do anabolizante, o uso consciente do esteroide anabolizante, que hoje é marginalizado também por um outro lado também. Ah, não, então não vamos usar, faz mal. Então, cara, se existe o fármaco é porque tem alguma... E tem indicação de bula. Tem indicação, exatamente. E na bula dos remédios tem isso. Esse é o grande ponto. Então, quando a gente vê posicionamento de muitos médicos, de muita gente dizendo que o esteroide é bomba, é veneno, isso é desonesto do ponto de vista científico. E ser desonesto do ponto de vista científico, quando a gente vive uma doutrina da medicina, que é a medicina baseada em evidências, que norteia a medicina, que te dá uma arma para você estudar, e você tem muitas evidências mostrando exatamente o oposto, você está ignorando a ciência e você está fazendo cherry picking, você está escolher a melhor cereja daquilo ali para justificar o teu ponto de vista. E não é assim que funciona. Para a gente tomar uma decisão clínica na medicina, a gente precisa de estudos randomizados controlados e revisões desses estudos, que são 3 conceitos da medicina baseada em evidência. É o conceito da validação interna. O que é a validação interna? Esse trabalho ele foi bem feito? É um RCT? A estatística dele é boa, a metodologia dele é boa, ele é um trabalho validado? É um trabalho validado. Aí você tem a ideia da complacência, que é o quê? Eu pego o grupo estudado naquele RCT, que é um grupo pequeno, amplio, faço um follow-up longo, boto mais N, replico aquilo naquele ponto. Tenho um estudo com validação interna que tem complacência, que eu posso abrir, ampliar esse espectro. Quando eu tenho esses 2 pontos, eu tenho uma evidência. Eu tenho uma evidência de reprodutividade, eu começo a ter ensaio clínico e começo a ter necessidade e vem a indicação da bula, a indicação farmacológica do remédio. A Decadrobolim, por exemplo, está na bula da Decadrobolim. Número 1, Decadrobolim, indicado para osteopenia, osteoporose, sarcopenia e perda de massa muscular. A oxandrolona é uma droga que é aprovada nos Estados Unidos. Tem bula no site do FDA. Oxandrolona não é um veneno. Oxandrolona é uma droga recomendada nos Estados Unidos, está lá. Aqui é só manipulação. Só manipulação. Né? A gente não tem indústria farmacêutica. Nos Estados Unidos tem um Anavar. A indústria farmacêutica faz no site do FDA, se você botar Anavar ou oxandrolona, vai vir a bula da oxandrolona lá. Na bula do oxandrolona está escrito as indicações clínicas. Perda de massa muscular, situações catabólicas e algumas situações de perda de massa óssea também. Por que esses 2 fármacos têm essa indicação de bula? Porque os 2 fármacos são os fármacos que mais têm respaldo científico do uso terapêutico. Só a oxandrolona ela tem 193 estudos randomizados controlados, mostrando eficácia clínica em universos populacionais diferentes. De criança com queimadura, paciente com HIV, distrofia muscular, mulher na menopausa, baixa estatura em síndrome de Klinefelter. Você tem milhões de universos terapêuticos do uso da oxandrolona em situações clínicas das mais diversas possíveis. A Decadrobolim também, que é a nandrolona. Mas o grupo onde a gente tem mais respaldo do uso da nandrolona é na osteoporose da mulher na pós-menopausa. Perda de massa óssea da mulher na menopausa, se a mulher não for tratada e não for reposta, que é o que acontecia na maior parte das vezes, né? A mulher entrava na menopausa, dizia que o hormônio era veneno, que vai dar aumenta a chance de câncer, a gente pode até discutir sobre isso, tem um tema muito legal também, e não fazia reposição. Cada ano sem reposição dos hormônios que a mulher precisa, do estrogênio e da progesterona, são 2,5% a 5% de perda de massa óssea que a mulher tem. Então, invariavelmente, essa mulher, se ela evolui sem a terapêutica de reposição hormonal, ela pode perder até 50% de massa óssea, que leva ao caso de osteoporose grave. E a perda de massa óssea está alinhada com a perda de massa muscular. Então, muito frequentemente, você vê idosas com o que a gente chama de síndrome da fragilidade do idoso. São aquelas velhinhas magrinhas, muito magrinhas, com perda de massa óssea, que se ela tropeça e cai, ela quebra o fêmur, vai para o hospital para fazer a internação e morre. Mas não morre da fratura. Ela morre da sepse, da internação prolongada, da infecção do trato urinário. Por quê? Aumenta a morbidade só o fato dela ter pouca massa muscular. Aumenta a morbidade e a fragilidade que a pouca massa muscular tem, que é a sarcopenia. A nandrolona ela vem exatamente por isso. Por que a reposição da mulher na menopausa ela é importante? Repor o estradiol na mulher na menopausa bloqueia a perda de massa óssea, porque o estradiol inibe a função osteoclástica, ou seja, o que vai lamber e destruir o músculo, o estradiol bloqueia isso.
Mas o estradiol ele não recompõe a perda de massa óssea. E a nandrolona, ela faz esse Recompõe a perda de massa óssea. A nandrolona ela tem o papel osteoblástico. Também inibe osteoclástico, mas ela estimula a reabsorção de massa óssea. Os RCTs que mostram pra gente a eficácia clínica da nandrolona, ela mostra que a nandrolona tem uma eficácia superior aos bifosfonados, por exemplo. Ela tem uma eficácia que justifica o uso dela em situações de osteosarcopenia, de perda de massa óssea e perda de massa muscular na idosa. Por quê? O anabolismo osteomuscular, que é o ganho de massa muscular e o ganho de massa óssea, eles são interligados. Eu não consigo fazer uma senhora na menopausa ganhar massa óssea sem fazer com que ela faça musculação, sem fazer com que ela aumente a ingestão proteica, sem repor o cálcio dela, sem dar um bifosfonado para ela. Então são terapêuticas que são inerentes de fazer. Não adianta nada eu dar a nandrolona, cruzar os braços e falar assim, vamos ver ela ganhando massa muscular aí, vamos ver ela ganhando massa óssea. Não vai acontecer. Para eu fazer com que ela recupere a massa óssea, eu tenho que fazer estímulos ativos. A fisioterapia, o treino funcional, aumentar a ingestão proteica, porque o impacto ósseo que a musculação causa estimula esse osso a fazer o crescimento dele. Não é tomar a parada e ficar deitado em casa. Não vai funcionar. Ficar deitado parado em casa, a gente mostra que em pacientes críticos, a fisioterapia e o aumento calórico desse cara vai fazer com que ele ganhe massa muscular. É o uso, por exemplo, no Covid ou nos pacientes gravemente entubados. O cara que está cronicamente entubado, que fica preso à ventilação mecânica durante muito tempo, você usa a nandrolona para quê? Para que com a fisioterapia respiratória ele melhore a musculatura, a força muscular torácica dele e eu consiga tirar a cânula e botar esse cara para casa. Senão o cara vai para casa com o aparelho, o ventilador mecânico apoiado nele. Ele vai voltar para casa com uma mega estrutura de home care em volta dele para ele poder respirar em casa. Então, você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.